Betalanina, suplemento de uso agudo ou crônico. Muitas vezes nós vemos a betalanina sendo comercializada como pré-treino. Será que é certo isso? O que vocês acham? Na realidade é errado. A betalanina é um suplemento de uso crônico, não é agudo. Ah, Braulio, mas eu sinto aquela pinicação, a parestesia. Mas isso é um reflexo da utilização dela. Não é por conta disso que o teu desempenho vai melhorar. Ela funciona de forma similar à creatina, então ela precisa de um carregamento e eu vou explicar isso para você agora. Veja só, então o que nós temos aqui? O que é a betalanina? Então a betalanina é um aminoácido que o corpo utiliza para sintetizar a carnosina. Esse é um ponto importante. A carnosina, ela é encontrada em altas concentrações dentro do músculo estriado esquelético e ela vai desempenhar um papel muito importante no nosso organismo, que é uma função de tamponamento, tá? Então ela vai regular esse pH. O que é tamponar? Ela vai postergar essa fadiga. E essa fadiga, ela tem uma relação com a concentração, o aumento da concentração de íons H+, e uma redução do pH. Então, a betalanina, na realidade, com esse aumento das concentrações de carnosina, ela vai fazer com que isso seja atrasado. A fadiga vai chegar? Sim, ela de fato vai chegar, mas ela vai demorar um tempo um pouco maior. Braulio, e por que você apresentou a betalanina depois da creatina? Porque se a gente seguir uma sequência lógica, a betalanina ela vai atuar dentro do sistema glicolítico. Então nós começamos com o sistema ATP-CP, o sistema anaeróbio alático, nós temos o sistema glicolítico, que é o anaeróbio lático, e ela vai atuar principalmente nesse sistema em modalidades com essa característica. Então aqui nós temos a seguinte situação: o principal mecanismo de atuação da betalanina ela vai estar relacionado à sua capacidade de aumentar os níveis de carnosina, como eu acabei de comentar com vocês. E a carnosina ela vai atuar como um tampão intracelular. Veja bem, tampão intracelular. Braulio, por que você falou do tampão intracelular? Porque a gente também tem o bicarbonato. Eu vou falar depois. O bicarbonato, ele não é tampão intracelular, ele é um tampão extracelular. Então, tem até estudos que fizeram o efeito aditivo da suplementação, tanto de betalanina quanto de bicarbonato. Então, ela vai ajudar, conforme eu também comentei anteriormente, a neutralizar os íons H+. Esses íons H+, eles são elevados durante os esforços físicos de alta intensidade. Então, nesse caso, ela vai ajudar a neutralizar esses íons H+, e vai retardar a redução do pH. É dentro desse aspecto que ela vai trabalhar, fazendo com que esse indivíduo consiga manter o desempenho dele por um período um pouco mais prolongado. Outro ponto importante é que a suplementação da betalanina gira em torno de 3 a 6 gramas ao dia. Alguns autores trazem até 6,4 gramas. É interessante que essa suplementação ela seja feita de forma fracionada. Por quê? Porque se a gente fizer a ingestão dessas 6 gramas de uma vez, a gente vai sentir muita pinicação. Então a gente pode ir fracionando elas ao longo do dia, tá? Para evitar a parestesia e possível desconforto. E aqui nós temos outro ponto importante, tá? Quanto tempo ela vai demorar para trazer respostas significativas? Entre 2 a 4 semanas. Mas vejam bem, aqui não existe carregamento, tá? Diferentemente da creatina. Então, entre 2 a 4, semanas para que os efeitos desejados sejam alcançados. Então, a gente precisa suplementar e ela de forma crônica para que a gente obtenha resultados significativos. E olha só, o que a ciência traz de informação para a gente? Períodos de consumo. Então, não existe um consenso ainda da literatura sobre o período de consumo e suspensão do consumo dessa betalanina. Então, se discute
se esse consumo tem que ser realizado durante um certo período e depois suspender o consumo, voltar novamente, suspender o consumo. O que é dito? Não há, então, um consenso de ciclos rigorosos sobre o consumo da beta-alanina. Então, muitos praticantes, eles optam por fazer o quê? Isso em formas de ciclos, seguidos por pausas para melhorar a eficiência da suplementação ao longo do tempo. Então, isso pode ajudar a evitar a adaptação do corpo à suplementação da beta-alanina. Então, isso tem sido muito recomendado, tá? Embora não exista um consenso. Outro ponto importante, a partir do consumo de beta-alanina, sente-se uma melhora do desempenho e, com base nisso, alguns autores resolveram fazer o quê? Uma revisão sistemática sobre o assunto e entender se de fato a suplementação de beta-alanina poderia trazer respostas positivas frente à composição corporal. E o que foi visto aqui? Por esse famoso journal da área de nutrição esportiva. Não existe relação entre o consumo de beta-alanina e a melhoria da composição corporal. Outro ponto importante, temos aqui uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada em 2024, estudo muito recente. E o que esse estudo observou? Que os exercícios entre 0,5, tá? Entre meio minuto a 10 minutos se beneficiam mais da suplementação de beta-alanina. O que isso quer dizer? São tipos de exercícios ou treinos ou até mesmo modalidades esportivas que são muito intensas. Então, onde a gente pode colocar isso? A gente pode colocar, por exemplo, no handebol, a gente pode colocar, por exemplo, no basquetebol, a gente pode colocar também nas lutas. Então, pensar em modalidades que têm essa característica de tempo para que a gente possa ajustar a suplementação específica para a necessidade dos atletas. Então, ela melhorou o desempenho, mas de forma modesta. Ela também não vai trazer respostas muito elevadas. Ela vai melhorar percentualmente 2 ou 3% do desempenho desses indivíduos. Mas essas diferenças não vão ser muito elevadas. Elas vão ser diferenças marginais. E aqui, principalmente, tá? Então, os estudos que nós vimos aqui agora, entre 30 segundos a 10 minutos. Mas os estudos trouxeram essa relação de melhoria, principalmente, tá? Entre 4 a 10 minutos de duração, com doses entre 5,6 a 6,4 gramas por dia, tá? Que obtiveram melhoras significativas com uma suplementação média de 4 semanas. E aqui, então, o que nós temos de resposta? 4 semanas de suplementação tiveram respostas significativas, porém, suplementações que foram realizadas além dessas 4 semanas não trouxeram um aumento do desempenho. Elas estabilizaram em 4 semanas. Por isso, então, que nós podemos fazer aquela questão dos ciclos. A minha competição, por exemplo, será daqui 4 semanas. Eu começo a suplementar hoje e a partir daqui 30 dias eu vou atingir o meu pico do desempenho. Então eu posso trabalhar dessa forma. Depois não terei competições, vou ficar 6 meses sem competições, vou apenas treinar. Então suspendo em 5 meses e do 5º para o 6º mês, novamente, começo com a suplementação da beta-alanina.